Voltando aqui, galera, parte 2 agora da nossa aula, continuando, e a gente vai para a questão 4 até a questão 9, tá, nessa parte. Então, questão 4 diz o seguinte: analise as afirmativas a seguir relacionadas aos conceitos e aos fenômenos estudados em eletrostática. O potencial elétrico aumenta ao longo de uma linha de força e no sentido dela. Então, o potencial elétrico, que a gente estudou já, aumenta ao longo de uma linha de força e no sentido dela. Uma linha de força é um campo elétrico, tá? Então, imagina aqui um campo elétrico nesse sentido. Isso é uma linha de força, tá bom? Linha de força. E a gente sabe que o campo elétrico sai de um maior potencial para um menor. Eu posso simplesmente dizer aqui que vale 100 volts. E aqui vale 70 volts. Tudo bem? 100 volts e 70 volts. O que é que está acontecendo com o potencial numa linha de força? Está aumentando? Não, está diminuindo. Então o item 1 é um item errado. Não é aumentando, é diminuindo. Vamos agora, para o item 2 dessa questão. O item 2 diz o seguinte: uma partícula eletrizada gera um campo elétrico na região do espaço que a circunda. Correto até aí, né? Então, se eu coloco aqui uma partícula eletrizada positiva, ela vai gerar um campo elétrico de afastamento na região que a circunda. Corretamente. Isso aí tá certo. Agora vamos ver o restante, né, para ver se deixa a questão certinha. Então aqui é a carga e aqui é o campo. Porém, no ponto onde ela foi colocada, o vetor campo elétrico, devido à própria partícula, é nulo. Correto, corretíssimo. A gente vai ver na aula que vem um gráfico de campo elétrico e eu vou explicar exatamente isso. Então, o item 2 está correto. Item 2 está correto. Vamos para o item 3. O item 3 fala o seguinte: uma partícula eletrizada com carga positiva, quando abandonada sob a ação exclusiva de um campo elétrico, movimenta-se no sentido da linha de força, dirigindo-se para pontos de menor potencial. Correto. Uma partícula positiva, se eu abandonar aqui, ela vai receber a ação de uma força elétrica, movendo-a para a região de menor potencial elétrico. Por isso que o item 3, também está correto. Também está correto. A gente vai para o item 4. O item 4 diz o seguinte: a diferença de potencial DDP gerada entre dois pontos quaisquer em condutor em equilíbrio eletrostático é diferente de zero. Falso. É exatamente igual a zero. É outra coisa que a gente vai ver nessa semana agora, que é condutor em equilíbrio eletrostático. Vamos ver raio, para-raio, descargas elétricas, densidade elétrica, todos esses conceitos a gente vai ver na semana que vem, na próxima aula, né? Então aí a resposta é letra 2 e 3. Letra C. Essa é a nossa resposta. Questão de número 5. Ela diz o seguinte: uma lâmina muito fina e minúscula de cobre, contendo uma carga elétrica Q, flutua em equilíbrio numa região do espaço onde existe um campo elétrico uniforme de 20 kN por coulomb. Então, faça o desenho, não invente. Tem um campo elétrico aqui. Eu vou botar positivo aqui, tá? E aqui negativo. Se eu estou fazendo assim, gente, obrigatoriamente
o campo é para baixo. Mas eu vou dar uma segurada aqui, porque eu não li a questão toda, né? Possa ser que seja no inverso. Mas ela está em equilíbrio, ela flutua. Então, se ela flutua, tem duas forças equilibrando. Na questão que eu fiz desse lado aqui, da parte 1, estava em equilíbrio e era força magnética equilibrando-se com força elétrica. Aqui eu não sei, vamos ver. Ele deu o valor do campo, cuja direção é vertical e cujo sentido se dá de cima para baixo. Pronto. Então, se dá de cima para baixo, eu acertei. O campo elétrico está assim, nessa forma exata aqui da figura. Campo elétrico de cima para baixo. Considerando esse campo elétrico, vale 20 kilonewtons por coulomb. Considerando que a carga do elétron seja de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs e a aceleração da gravitacional seja de 10 metros por segundo ao quadrado, e sabendo que a massa da lâmina já sabemos que é o peso que vai equilibrar a força elétrica. Ali era força magnética igual a força elétrica. Aqui vai ser peso igual a força elétrica. Vou nem ler. Vem cá. Eu tenho uma carga aqui. Pelo que eu lembro da questão, ela não me disse que carga era essa. Mas eu sei que o peso é para cá. E ela não vai estar equilibrada, é porque existe uma força para cá, não é não? Que força é essa? Isso. Força elétrica. Assim, elas vão se igualar. Peso igual a força elétrica. Condição de equilíbrio que a gente viu tanto em leis de Newton. Muito. Peso igual a força elétrica, equilíbrio. Qual é o sinal daquela carga ali? A questão precisa me dizer? Não. É só organizar seus conhecimentos em física. Se ela está indo para cá, para o positivo, então ela é o quê? E está se afastando do negativo. Quem é que se afasta do negativo e gosta do positivo? Carga negativa. E a gente também viu em aula que quando a força é contrária ao sentido do campo elétrico, a carga é negativa. Outra maneira de você já saber. Então, segure aí esse conhecimento. Aí ele deu a carga e disse: sabendo que a carga da lâmina é de 3,2 miligramas, é possível afirmar que o número de elétrons em excesso. Lembra daquela fórmula que eu disse que vocês iam esquecer? Eu estou sempre colocando porque eu não quero que vocês esqueçam, né? Q igual a N vezes E, que é a quantidade de carga elétrica em um corpo eletrizado. Então, ó, vamos desenvolver aqui. Peso igual a força elétrica, mg igual a Q vezes E. mg igual a Q vezes E. Ele deu E. A gente tem que descobrir o que, né? Então, ó, o que é que eu tenho? Eu tenho uma massa? Tenho. Tenho uma gravidade? Tenho. Tenho o E? Tenho. Só não tenho o que. Quem é o que? Que eu também posso chamar de quezão, né? Que é N vezes E. Então eu venho aqui e substituo mg igual a Q, que é N vezes Ezinho. O Ezinho é a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, e o E do campo elétrico. Acabou. Eu não quero N. N vai ser mg sobre Ezinho vezes E. Então, ó, vamos substituir aqui. A massa, ele disse que era 3,2 miligramas. Milha é 10 a menos 3 vezes 10.
dividido por a carga é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. E o campo, ele disse que era 20, gente, é 20 kg, é 10 a terceira coulombs, Newton por coulombs. Então, o que é que a gente vai ter aqui? 3,2 vezes 10 a menos 2, 3,2 vezes 10 a menos 2, né? Quem quiser fazer passo a passo e tiver dificuldade, vai ficar 32 vezes 10 a menos 3, puxa a vírgula, fica 3,2 vezes 10 a menos 3, menos 2. Pode fazer no cantinho aí, quem tiver dificuldade. Volta ao vídeo e reproduz o que eu estou fazendo no papel, que eu falei no papel. Aqui, ó, 2 vezes 1,6 dá 3,2, mas é 20. Então dá 32 vezes 10 menos 19 com mais 3 dá menos 16. Fica aqui 3,2 vezes 10 a menos 2 dividido por, vou botar assim, 32. Quando eu puxo a vírgula para cá, eu não estou aumentando aqui, vírgula para a direita diminui o expoente. Então fica vezes 10 a menos 3, 32 vezes 10 a menos 16. 32 por 32 dá 1. Então vai ficar 1 vezes 10, ó, menos 3 vezes 10 a 16. Então o campo elétrico, a carga aqui, né, o número de elétrons em excesso vai ser 1 vezes 10 a 13 elétrons. É para ser essa daí. Será que tem alguma conta aqui? Letra B de bola. 1 vezes 10 a 13ª elétrons. B de bola. Pronto. B de bola. Vamos para a questão de número 6. Questão de número 6 diz o seguinte. Existem na natureza forças que podemos observar em nosso cotidiano. Dentre elas, a força gravitacional. Força gravitacional da Terra e a força elétrica. No experimento, solta-se uma bola com carga elétrica positiva a partir do repouso de uma determinada altura numa região em que é um campo elétrico dirigido verticalmente para baixo. Está aqui. A carga é positiva. Está aqui. Q positivo. Dirigido verticalmente para baixo e mede-se a velocidade com que ela atinge o chão. O experimento é realizado primeiramente com a bola de massa Mzinho e carga Qzinho e em seguida com a bola de massa 2M e a mesma carga. Aí ele vai dizer, chegou primeiro, depende da massa, não depende, a gente vai desenvolver aqui. Então vou ficar com as mãos vazias para a gente fazer os cálculos. Repara no seguinte, a nossa carga, ela vai ficar. Quais as forças que estão atuando nela? Quando a carga é positiva, campo elétrico e força têm o mesmo sentido. Então a força elétrica é para cá. Como é que você também poderia acertar? Gente, se o campo está descendo, ela sai do maior potencial para o menor potencial. Aqui é negativo. Então positivo gosta de negativo, ele vai descer. Aí você já sabe para onde é a força elétrica. Campo e força da carga, né? Ou sentidos opostos quando a carga for negativa. Não precisa. Se souber, ótimo. Tem massa. Se tem massa, tem peso. Então, ela tem peso
também para cá. É isso que a gente tem como padrão de resposta. Ele está perguntando da velocidade, né? Como é que vai ficar a velocidade? As duas bolas terão a mesma velocidade, blá, blá, blá. Então, como é que a gente pode sair disso aqui? A gente pode pensar no teorema trabalho-energia, que a gente tanto viu também, né? Então, ó, aplicando o teorema trabalho-energia. Então, quando a gente aplica isso aqui, a gente consegue desenvolver melhor essa questão. Aplicando o teorema trabalho-energia. Então, quando a gente aplica o teorema trabalho-energia, a gente vai ter que o trabalho das forças, né? O trabalho das forças vai ser igual a variação da energia. Então, o trabalho das forças é igual a variação da energia que a gente está tratando aqui. Beleza? É isso que a gente tem nesse conceito dessa questão de número 6. E aí, ó, vamos com calma. Deixa eu botar isso aqui. Quem é o trabalho da força total aqui? É o trabalho da força elétrica mais o trabalho da força peso igual a variação da energia cinética, porque a gente está querendo avaliar a energia cinética. Então, a energia cinética final menos energia cinética inicial. Lembrar que a questão diz que ele parte do repouso. Então, a gente só vai ter isso aqui. Quem é o trabalho da força elétrica, gente? Não é Q vezes U? Q vezes U. Quem é o trabalho da força peso? mgh. Energia cinética final vai ser massa, velocidade ao quadrado, que é o que a gente quer, dividido por 2. Então, estamos aqui e vamos lá. Agora, aqui tem uma altura, né? Que ela vai sair daqui para cá. Tem uma altura. Então, que é esse H. Como é que eu posso relacionar a altura aqui? Lembra que U é igual a E vezes D? Então, quem é U? Ou quem é U, né? É E vezes D. U é E vezes D. Mas quem é essa distância que ela vai andar? É a altura. Então, aqui eu vou chamar de Q igual a E vezes H mais mgh. E aqui continua, né? mv ao quadrado sobre 2. Quando você isolar a velocidade e colocar em evidência, vocês vão chegar nessa expressão aqui, ó. Velocidade ao quadrado, né? Que vai ser a raiz. Vai ser 2g, porque o g tem nos dois. O h, 2h, porque o h tem nas duas partes da equação. E a gente vai ter isso aqui, ó. Q vezes E mg. A gente vai chegar nessa expressão. E repara no seguinte. Quanto maior a massa, menor vai ser a velocidade. Então, para que ela saia daqui e atinja uma velocidade aqui, não depende apenas da força elétrica, depende da massa, depende do peso. E está aqui a expressão, tá bom? Outra coisa que podia ser na questão. Quanto maior a carga elétrica, maior seria a velocidade. Você também pode pensar nisso aqui, nesse tipo de resolução de questão. Então, com isso, a gente tem como resposta o seguinte: as duas bolas terão a mesma velocidade? Não, né?
A velocidade de cada bola não depende do campo elétrico? Depende. A velocidade da bola de massa Mzinho é maior que a velocidade da bola de 2M? É. Porque quanto menor a massa, maior a velocidade. Letra C, né? A D diz o contrário. Então, letra C de casa para a questão 6. Tranquilo? Espero que tenham entendido aí. A outra questão é a questão de número 7. Ela diz que supõe uma pequeniníssima esfera contendo 12 nêutrons. Tá aqui a esfera pequeniníssima. Tá aqui a esfera pequeniníssima contendo 12 nêutrons, 11 prótons e 10 elétrons. Ou seja, está com excesso. Essa bichinha aqui está com excesso de um próton. Ela é positiva. Ao redor dela gira um elétron de 1,6 vezes 10 a 1,6 vezes 10 a menos 10 metros do seu centro, né? Uma distânciazinha aqui que ele já deu o valor. E é um elétron, é uma carga negativa. Então vai ter uma força aqui de atração. A gente já sabe que é uma força atrativa. A carga elementar do elétron é 1 vezes 10 a menos 19 e a constante elétrica é tanto. A intensidade da força elétrica entre a esfera e o elétron vale quanto? Então aqui a gente vai simplesmente aplicar o conceito de lei de Coulomb, né? Simplesmente o conceito de lei de Coulomb. Então, duas cargas elétricas com sinais opostos se atraem e a gente vai aplicar a lei de Coulomb aqui. K, Q1, Q2 sobre D ao quadrado. Repara que Q1 e Q2 é a mesma carga. Não é um próton. Se você vier aqui, Q é igual a N vezes E, N vai ser 1 e o elétron é 1,6. Então, Q1, que é a carga positiva, vai ser positiva de 1,6 vezes 10 a menos 19. Essa daqui só é um elétron. Quando eu jogo um elétron vezes aqui, vai dar negativo. Então, elas vão ser iguais. É isso que eu estou querendo dizer. Então, ó, força elétrica é 9 vezes 10 a nona. A carga, 1,6 vezes 10 a menos 19 ao quadrado. Menos 19 ao quadrado, dividido pela distância aí que vale, essa distância vale 1,6 vezes 10 a menos 10. 1,6 vezes 10 a menos 10. Então a nossa força elétrica vai ficar ao quadrado, né? Aqui. Nossa força elétrica vai ficar 9 vezes 10 a nona vezes 1,6 ao quadrado vezes 1,6 ao quadrado. Então vai ficar 1,6. Ó, concorda que eu posso fazer assim, ó? 1,6 ao quadrado, para não fazer conta. E aqui 1,6 ao quadrado. Só que esse vai sair como? Vezes 10 a menos 20. E esse daqui sai vezes 10 a menos 38. 1,6 vai embora com 1,6. E aqui a gente vai ter o seguinte. 9 vezes 10 a nona, vezes 10 a menos 38, vezes 10 a 20, porque passa com sinal trocado. Então, a nossa força
potência elétrica aqui vai ser 9 vezes 10 a 20. Aqui, ó, já dá 18. A nona, né? Vezes 10 a nona newtons. Qual é a letra disso aqui? Vamos ver. A letra dessa questão é letra B de bola? B de bola. Letra B de bola. Aqui é menos 9, né? Porque ficou 18. Deixa eu só ajeitar. B de bola. Vindo aqui para a questão de número 8. Vamos ver se eu consigo fazer ela aqui. Nesse espaço. Questão de número 8 diz o seguinte. Diz que raios causam 130 mortes por ano no Brasil. Saiba como prevenir. Aí ele diz, dá um texto, né? A gente vai ver sobre raios na aula dessa semana. Considere que a base de uma nuvem de tempestade eletricamente carregada com carga de módulo 2 vezes 10 a 2 coulombs situa-se a 500 metros acima do Sol. O ar mantém-se isolante até que o campo elétrico entre a base e a nuvem do solo seja de 5 vezes 10 a sexta volt por metro. Nesse instante, a nuvem se descarrega por meio de um raio que dura 0,1 segundos. Considerando que o campo elétrico da região onde ocorreu o raio seja uniforme, a energia liberada nesse raio em joules é igual a quanto? Então, ó, como é que a gente pode fazer aqui? A gente pode pegar pelos dados da questão e calcular a energia potencial elétrica que vai ser dissipada aqui. Então, a gente pode pegar Q vezes U sobre D, não é? A gente pode pegar essa expressão aqui da energia potencial elétrica. Q vezes U sobre 2, que é uma fórmula de... Aqui a gente vai ter que envolver um pouquinho de capacitores, tá? Desculpe aí. Então existe essa fórmula associada a capacitores. Repare que na questão ele disse o seguinte, ó, que a descarga durou 0,1 segundo. Isso ele está falando que é um capacitor. Então a gente vai descobrir a energia aqui do capacitor para poder sair da questão, tá bom? Por causa desse segundo. Um capacitor ele armazena energia e descarrega. A gente vai ter um capítulo só para estudar capacitores, né? A gente vai envolver conhecimento sobre desfibrilador, sobre máquina fotográfica. Mas ó, Q é igual a U sobre 2. Quem é a carga? Vamos desenvolver aqui, né? Quem é o U? U não é E vezes D? Um capacitor. As placas dele são bem próximas umas das outras. E aqui tem um dielétrico, né? Que vai isolar essas cargas. A gente considera que esse campo é praticamente uniforme. Por isso que eu posso usar U é igual a ED. Então, a energia potencial elétrica armazenada aqui vai ser a carga, que a questão disse que vale 2 vezes 10 a 2. O campo elétrico, a questão disse que vale 5 vezes 10 a 6. E a distância, 500. Quando a gente divide tudo isso por 2, a gente vê que a energia potencial elétrica vale 2,5 vezes 10 a 11 joules. Letra C de casa, tá bom? Vamos para a parte 3 agora do vídeo.